Fala galera, eu sou o Gui do canal do Tática Alvinegra e estou aqui hoje para a gente fazer mais um vídeo porque vocês gostaram muito do meu vídeo lá analisando o time do Botafogo que pode vir a campo nessas partidas com o Lúcio Flávio e Carly como dupla, né? O que pode mudar, o que não pode mudar do time do Botafogo. Então hoje eu resolvi trazer mais um vídeo, só que hoje com uma temática um pouco diferente. Hoje eu quero contar para vocês, aqui no nosso tapetinho, né, na nossa mesa tática, como o Botafogo do Lúcio Flávio vai parar o Fluminense do Fernando Diniz, que é finalista da Libertadores e vem fazendo aí belas exibições durante a temporada. Então hoje eu quero mostrar para vocês o que o Botafogo tem que fazer e o que o Botafogo vai fazer, inclusive, e que vai dar os 3 pontos nesse domingo lá no Maracanã. E antes de a gente entrar já, né, nos times do Botafogo, no time do Fluminense, galera, ó, tá aqui embaixo, deixa o like, se inscreva no canal, a gente bateu os 10 mil inscritos, eu tô muito feliz, agora a meta é 11 mil e continuar crescendo bastante aqui no YouTube, tá? Se você quiser mandar um pix, se você quiser entrar em contato com o canal, taticalvinegra@gmail.com, tá? Sem mais enrolação, você já deixou o like, você já se inscreveu, você também vai compartilhar esse vídeo nos grupos de Botafogo no seu WhatsApp. Vamos começar logo a falar aqui do que o Botafogo pode e deve fazer para parar esse time do Fluminense, tá? Em primeiro lugar, vamos armar aqui o time do Botafogo. A provável escalação já saiu, né, no GE. E, cara, foi o que a gente já estava prevendo aqui, né? Cuesta, Adrielson, Perry, na lateral esquerda, Marçal. Sim, galera, eu sei que tem uma galera que não gosta aí do Marçal, com razão, porque ele não vem fazendo uma boa temporada, mas o Marçal deve voltar a campo nesse jogo. A gente sabe que agora os jogadores tomaram ali as rédeas da situação e é muito difícil do Marlon ficar de fora, né? Eu tô até botando aqui em bolinha, mas deixa eu trazer aqui os jogadores com as fotinhos deles, né? Que dá um toque diferente. Marlon e Tietchan no meio, Eduardo, né, sendo o terceiro homem de meio de campo, né? Esse meia atacante. Pelo lado esquerdo, Vitor Sá. Pelo direito, Júnior Santos. Sim, galera. Júnior Santos, tá? E o centroavante é o Tiquinho Soares. O Botafogo deve ir com esse time a campo. Em contrapartida, a gente deve ter um Fluminense com Fábio, tá? Eles devem poupar alguns jogadores mais velhos do time, né? Que se cansam mais por conta do jogo de bastante desgaste que eles tiveram contra o Inter, tá? Então eles devem poupar o Felipe Melo, por exemplo. Então a escalação provável do Fluminense é Nino, Samuel Xavier, Marlon, tá? O zagueiro Marlon. E na lateral esquerda, o Marcelo também não deve jogar de novo, galera. Então, provavelmente vai ser Diogo Barbosa. Aquele Diogo Barbosa que jogou contra o Botafogo, que jogou no Botafogo em 2016, tá? No meio de campo, acredito que vai ser André e Alexander, né? Eles não têm o Martinelli está suspenso. Então, na minha visão, não deve fugir muito disso. O Ganso também não deve jogar essa partida, tá? Então, acredito que vai ser John Kennedy, Germancano no ataque, John Arias lá no lado direito e aqui no lado esquerdo, o Keno, tá, galera? Então, esse é o provável Fluminense que deve vir a campo, né? Uma espécie de 4-4-2. A gente sabe que eles mexem muito nessa formação. E, cara, a grande chave para o Botafogo parar o time do Fluminense, galera, a gente já sabe até. Né? A gente já viu o jogo do Botafogo contra do Luiz Castro contra o Fluminense no primeiro turno. A gente já viu também o Botafogo que venceu o Fluminense no Campeonato Carioca. Né? O Botafogo tem 2 jogos e 2 vitórias contra o Fluminense no ano. 2 jogos por 1-0, né? E, cara, é muito simples, tá? Quer dizer, não é tão simples, mas não tem tanta mágica, cara. A gente sabe que o Fluminense gosta de sair jogando com a bola no pé, gosta de trabalhar, né, esse estilo de jogo, de agrupar os jogadores em determinado setor. Como assim, Gui? O que você está falando? Agrupar. Gente, basicamente o Fluminense gosta de colocar vários jogadores em um lado do campo e aproximar todos eles. Porque com eles todos próximos, eles conseguem criar uma espécie de superioridade numérica. Gui, o que você está falando? O que é superioridade numérica? Por que tanta gente fala disso? Galera, basicamente o Fluminense tenta ter mais jogadores que o Botafogo em determinado espaço do campo, em determinado setor do campo. Então o Fluminense gosta muito de trabalhar esse jogo pelo lado esquerdo, tá? Como vocês podem ver aqui, eu coloquei vários jogadores deles nesse canto, porque é isso que costuma acontecer. O lateral sobe do outro lado e eles agrupam jogadores, seja na esquerda ou na direita. Acontece mais pela esquerda,
né? O John Ares sai lá da posição dele, né, padrão, e vem jogar aqui. E, cara, basicamente, eles levam muito perigo quando eles agrupam esses jogadores de qualidade no setor da bola. Indo aqui para o nosso campinho 3D, tá? Basicamente, o que eles fazem é colocar vários jogadores deles, tá? Vários jogadores deles num canto do campo. E como que o Botafogo vai combater isso, galera? O Botafogo vai ter que fazer da mesma maneira que fez no Campeonato Carioca e no primeiro turno do Brasileiro. O Botafogo, ao se defender, né, num 4-5-1, que é o que deve acontecer, tá? A gente deve afundar um pouco mais o Eduardo. O Botafogo tem que trazer o Eduardo para esse ponto de marcação. Por isso que, inclusive, eu sinalizei aqui no campo 3D como o Eduardo é a peça-chave desse jogo, cara. O Eduardo é a peça-chave do jogo do Botafogo. Por quê? Porque, além dele ser o cara que vai ajudar na marcação, na recomposição, né, vai ajudar na pressão também, a saltar a pressão. Ele é o chamado gatilho da pressão alta. Ele é o cara que vai estimular o resto do time, ele vai puxar o resto do time com ele para fazer essa pressão alta. E o Eduardo, ele vai ser muito importante no jogo de transição, que eu já vou falar com vocês, que é a grande fraqueza do time do Fluminense. Mas, em primeiro lugar, pensando em anular defensivamente, cara, não vai ter muito o que fazer. O Botafogo vai ter que agrupar jogadores nesse setor, tá? E eu acredito até que uma mudança importante vai ser o Marlon fechando aqui esse jogo no meio, em alguns momentos, tá? O Marlon vai ter que ser esse cara aqui. O Vitor Sá, ele vai acompanhar o Samuel Xavier, mas eu acho que o Vitor Sá, ele vai ter que acompanhar, na verdade, é o André, tá? E, de uma certa forma, deixar o Marçal junto com o Samuel Xavier. E aí, cara, pô, como é que o Fluminense vai jogar por esse lado esquerdo do campo, por exemplo, tá? Galera, lembrando que o que eu falo aqui que acontece no lado esquerdo é o que vai acontecer no lado direito também. Só vai mudar os jogadores, né? Só vai dar uma espelhada no ataque. Então, cara, o Fluminense ele vai agrupar esses jogadores. O Kennedy gosta de ser esse cara aqui já no terço final. O Ares fica num terço intermediário, mais ou menos, né? E o Keno, ele é o cara que dá amplitude, ele é o cara que alarga o campo. Ele fica lá na beira do campo para tentar espaçar a defesa do Botafogo. O Alexander, né, e o Marlon, eles são chamados os passes de retorno, né? Caso não consiga acionar nem o Ares, nem o Kennedy, nem o Keno, o Fluminense volta a bola para girar. E aí, galera, o Tiquinho Soares, eu vou até sinalizar aqui, ele vai ser um jogador muito importante nessa pressão. Por quê? O Tiquinho, galera, ele tem que estar entre o Nino e o Marlon. Por que, Gui, que o Tiquinho tem que estar entre o Nino e o Marlon? Porque o Marlon não pode fazer esse passe atravessar para o Nino. O Botafogo tem que continuar induzindo o Fluminense a jogar em só um lado do campo. O Tiquinho tem que se posicionar entre os dois para a bola não girar e o Fluminense não conseguir aproveitar um espaço mais aberto do outro lado. Então é importante também o Tiquinho marcar essa linha de passe. E aqui, galera, a linha de passe é a chave de todo o jogo de domingo. Como assim, Gui? Por que a linha de passe é a chave de todo o jogo de domingo? Vamos para o campinho 3D, galera. Olha que bacana aqui, como é que a gente consegue trazer um campinho 3D, né? Cara, o Fluminense ele usa muito. Deixa eu puxar a bola aqui para perto do Diogo Barbosa. Ele usa muito as linhas de passe, né? Eles trocam passes muito rápidos. O Diniz já falou que nos treinamentos ele estimula bastante o time a fazer isso, né? Ele coloca o time em situações de pressão bizarra. E o Fluminense consegue sair dessas pressões nos jogos, cara. Então, qual que é a chave? Qual que é a chave do jogo do Botafogo? O Botafogo não pode morder a isca de correr em cima da bola. Claro que o Botafogo tem que fazer pressão no portador da bola, tá? Do Fluminense. Porém, o mais importante é o Botafogo fechar linhas de passe. Então, o Júnior Santos vai ser muito importante para fechar essa linha de passe no Keno, tá? E o Tietê, desse lado direito aqui, ele vai ser muito importante para fechar a linha de passe no John Kennedy. Enquanto o Eduardo, que vai ser o cara que vai dar essa terceira ajuda, vai ter que fechar aqui praticamente o John Ares e o Alexander. Então, assim, pode ser que role um desequilíbrio. E aí o Marlon é quem tem que fechar aqui o Kennedy, né? E aí o Eduardo, às vezes, saltar uma pressão no Alexander. E o que você está falando? Me explica, cara. Eu não entendi. Tem que fechar a linha de passe.
Vamos para a visão do jogador, cara? Eu sou o Diogo Barbosa, tá? Eu sou o Diogo Barbosa. Eu tenho algumas opções de passe, né? E o Fluminense gosta de trabalhar muito com essas opções de passe, tá? Então, dando um zoom aqui preciso, repare, ele tem o Alexander, ele tem o Ares, ele tem o Kennedy. O que ele não vai conseguir fazer aqui, caso ele esteja com essa bola no pé? Vamos lá. Olhando aqui do ponto de vista dele, ele não vai conseguir tocar no Keno, por quê? Porque o Júnior Santos está na frente. Então a gente não está falando nem de um Júnior Santos pressionando o Diogo, tá? Aí ele vai tentar o Kennedy. Pô, ele não vai conseguir tocar a bola no Kennedy. Por que, Gui, que ele não vai conseguir? Porque o Marlon Freitas vai estar ocupando aqui uma posição, né, de interromper essa linha de passe. Pô, então ele vai tocar a bola no Ares. Ele vai achar ali o Ares por dentro. Também não vai, porque aí é o Tietchan quem está fazendo uma linha de passe e fechando a linha de passe. E reparem, galera, eu não estou colocando jogadores marcando os jogadores do Fluminense. Eu estou colocando jogadores fechando as linhas de passe. Isso é crucial, porque o Fluminense usa muito toque de bola, e o Fluminense se sente preso e acaba sendo anulado quando o adversário fecha essas linhas de passe, tá? Então, se ele tentar tocar no Alexander aqui também, o Eduardo vai se antecipar e vai roubar. Então, cara, essa aqui, galera, é a chave do jogo do Botafogo. O Botafogo tem que bloquear as linhas de passe, tá? O Fluminense não pode conseguir tocar entre os seus jogadores. E isso não se faz correndo atrás dos jogadores deles. Isso se faz fechando os possíveis passes do time do Fluminense. Era isso que o Castro fazia, né? Que o Castro faz desde o ano passado, inclusive, que tem dado certo nos jogos entre Botafogo e Fluminense. E, galera, tá, já falei aqui como o Botafogo vai anular defensivamente o Fluminense e como a gente vai anular ofensivamente o time do Fluminense. Galera, é simples e está completamente ligado a essa questão de fechar o passe. O Botafogo vai ter que saltar a pressão e trabalhar na transição. Como assim, Gui, trabalhar na transição? O time do Fluminense é uma equipe que, por ser meio desorganizada na hora de atacar, eles têm dificuldade na hora de recompor. Então, se o Botafogo contra-atacar com vários jogadores, tá? Diferentes frentes, pela esquerda, pelo meio, pelo lado, o Fluminense provavelmente não vai ter resposta, porque é um time que demora para sair do movimento, né, do momento de construção no ataque para o movimento de defesa. Então, cara, caso o Botafogo roube essa bola aqui, no momento, cara, no mesmo momento, já tem que disparar o Vitor Sá, tem que disparar o Tietchan, tem que disparar o Júnior Santos, e o Tiquinho, ele faz um caminho contrário. Ele acaba sendo o cara que vai receber esse passe para clarear o jogo do Botafogo. O Tiquinho tem essa característica de armação, a gente sabe. E aí, por isso que eu sinalizei que o Eduardo, para mim, é a peça mais importante desse meio-campo, tá? Porque ele vai ser o ponto de equilíbrio do time. Ele vai ser o cara que não vai deixar o Fluminense criar superioridade e, ao mesmo tempo, ele vai ser o cara que vai acionar os jogadores do Botafogo em profundidade. E, cara, foi quando o Eduardo fez a sua melhor parte na temporada, né? Fez as suas melhores participações na temporada. No time do Castro, no time do Caçapa, em que ele tinha mais espaço e ele jogava aproveitando bastante a transição do adversário, porque é um jogador muito inteligente. É um jogador que recebe a bola já sabendo o que vai fazer. É um jogador que recebe a bola já sabendo em quem vai tocar e ele tem muita precisão nessa execução. O Eduardo, quando tem espaço no campo, galera, ele pode ser fatal. E o Eduardo também é muito importante porque é ele que costuma começar essa jogada, é ele que costuma fazer esse lançamento em profundidade, né, para o Vitor Sá, para correr o campo. Mas o mais importante, galera, o Eduardo é o cara que também chega na área para finalizar. Inclusive fez gol já contra o Fluminense. Então, para mim, esse é o grande ponto de equilíbrio do time do Botafogo. E dessa forma, bloqueando linha de passe e saindo na transição, o Botafogo vai anular o Fluminense e conseguir voltar a vencer depois de mais de um mês, tá? Que a gente está aí só perdendo e empatando. Galera, muito obrigado a todo mundo que acompanhou. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham concordado. Ou se não concordou, Gui, deixa nos comentários aí. Gui, não gostei. Pô, não acho que é isso não. Não acho que é isso que o Castro fez. Enfim, deixa nos comentários. Eu quero saber a sua opinião do que você faria para a gente anular esse time do Fluminense, tá? Não se esqueça também de deixar o like. Não se esqueça também de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo. Valeu, muito obrigado a você que assistiu até aqui. Tamo junto, galera. Até a próxima e
Fui!